Fala galera, belezinha? Vamos resolver mais uma questão aqui, preparação para o Enem, tá bom? Vamos ler a questão. Uma sugestão que eu dou para vocês é sempre procurar a parte final da questão inicialmente, para você ter uma noção do que se trata a questão. Por exemplo, se você descer nessa questão até a parte final, você vai ver, ó, o aumento na quantidade de compradores em consequência dessa segunda divulgação em relação ao que foi registrado com a primeira divulgação, foi classificado como. Então a gente já descobriu várias coisas aí. A gente já descobriu que tem a ver com quantidade de compradores a questão, que tem uma divulgação, uma segunda divulgação, e a gente quer saber, vamos dizer assim, a consequência dessa segunda divulgação em relação ao que foi registrado da primeira divulgação. Então a gente já sabe que teve uma primeira divulgação, que a gente já teve os resultados, aí vai ser feita uma segunda divulgação e a gente vai analisar o desenvolvimento dessa quantidade de compradores nessa segunda divulgação em relação à primeira. Então, uma linha, menos de duas linhas, eu já consegui entender quase tudo da questão sem nem ler a questão. Então vamos ler a questão agora com cuidado, já tendo em mente o que é que o comando da questão pede pra gente. Uma equipe de marketing digital foi contratada para aumentar as vendas de um produto ofertado em um site de comércio eletrônico. Para isso, elaborou um anúncio que, quando o cliente clica sobre ele, ele é direcionado para a página de vendas do produto. Esse anúncio foi divulgado em duas redes sociais, A e B, e foram obtidos os seguintes resultados. Primeiro, a rede social A. O anúncio foi visualizado por 3.000 pessoas. 10% clicaram sobre o anúncio e foram redirecionados para o site. 3% das que clicaram sobre o anúncio compraram o produto. O investimento feito para a publicação do anúncio nessa rede foi de R$ 100. Já a rede social B, o anúncio foi visualizado por 1.000 pessoas, 30% delas clicaram sobre o anúncio e foram redirecionadas para o site. 2% das que clicaram sobre o anúncio compraram o produto. O investimento feito para a publicação do anúncio nessa rede foi de R$ 200. Por experiência, o pessoal da equipe de marketing considera que a quantidade de novas pessoas que verão o anúncio é diretamente proporcional ao investimento realizado e que a quantidade de pessoas que comprarão o produto também se manterá proporcional à quantidade de pessoas que clicarão sobre o anúncio. Ou seja, ele está querendo dizer que tudo isso aí tem a ver com investimento. Se investir mais, o mesmo número de pessoas proporcionalmente vai clicar no anúncio e vai comprar também. O responsável pelo produto, então, decidiu investir mais R$ 300 em cada uma das redes sociais para a divulgação deste anúncio e obteve, de fato, o aumento proporcional esperado na quantidade de clientes que compraram esse produto. Para classificar o aumento obtido na quantidade Q de compradores desse produto, em consequência dessa segunda divulgação, em relação aos resultados observados na primeira divulgação, o responsável pelo produto adotou o seguinte critério: se o aumento obtido for menor ou igual a 60%, é não satisfatório. Se for entre 60% e 100%, regular. Entre 100% e 150%, bom. Aí tem o muito bom e o excelente. Então, o aumento na quantidade de compradores em consequência dessa segunda divulgação em relação ao que foi registrado com a primeira divulgação foi classificado como. Então, gente, tem várias formas de calcular. Aí a gente está falando de porcentagem. Tem várias formas. Eu vou calcular pelo número de compradores. Por quê? Porque eu acho que é uma coisa mais palpável para a gente. Descobrir quantas pessoas compraram na primeira divulgação, quantas pessoas compraram na segunda divulgação, e a partir disso a gente conseguir entender essa quantidade de aumento. Quanto foi esse aumento percentualmente falando? Então vamos estudar a primeira divulgação que está aqui em cima. Vou até afastar um pouco aqui para a gente fazer a conta aqui do lado. Rede social A, 3.000 pessoas clicaram sobre o anúncio. Desculpa, 3.000 pessoas visualizaram o anúncio. 10% clicaram sobre o anúncio. Show de bola, 10%. 10% de 3.000 é 300, né? É só dividir por 10, né? Porque 10% vezes 10 dá 100%, né? Então, se eu juntar 300 10 vezes, vai dar 3.000, que é 100%. Então, 10% é 300. Outra forma de fazer isso seria apenas multiplicando 3.000 vezes 10%. Seria multiplicar por 10 e dividir por 100. Também dá 300. Então, quem tiver alguma dúvida aí,
faz essa conta que eu disse que você vai ver que o 300 vai ser encontrado. Pode fazer também por regra de 3. 3.000 é 100%, X é 10%. Também vai encontrar o 300. São várias formas de fazer a mesma coisa. Aí agora 3% das pessoas que clicaram sobre o anúncio. Clicaram sobre o anúncio. Então, 300 pessoas clicaram sobre o anúncio. 3% delas compraram o produto. Então, foi 3% de 300. 3% de 300 é fácil de calcular também. Ó. Por quê? 1% é só dividir por 100. Se eu tenho 300 como sendo o total, né, porque nesse momento o total não é mais 3.000, o total é 300, porque foi 3% das pessoas que clicaram no anúncio. Quantas pessoas clicaram no anúncio ao todo? 300. Então, meu 300 é meu 100% nesse caso. Então, é 1%, foi 3% das pessoas que clicaram no anúncio. Primeiro eu vou calcular 1%. 1% é só dividir por 100, né? Então, 1% são 3 pessoas. 3% são 9 pessoas. Então, com essa propaganda que foram gastos R$100, foi gasto R$100. 9 pessoas compraram o produto. Interessante, né? Muito bem. Vamos ver agora a rede social B. 1.000 pessoas visualizaram. Dessas 1.000, 30% clicaram sobre o anúncio. Como é que eu calculo 30% de 1.000? Vou calcular primeiro 1% ou 10%. Vou calcular 10%. 10% é só dividir por 10. Então, 10% de 1.000 é 100. Então, 30% é 10% 3 vezes, né? 10, 20, 30. Se 10% é 100 pessoas, 20% 200 pessoas, 30% 300 pessoas. Então, 30% 300 pessoas. Muito bem. Só que dessas, 2% compraram o produto. 2%. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo do anterior, porque também é 300. 1% de 300 é 3. 2% de 300, desculpe, 2% de 300 é 6. Então, 6 pessoas compraram o produto. Então, por R$200, que foi o valor da divulgação na rede social B, 1.000 pessoas viram esse anúncio. Dessas 1.000, 300 pessoas clicaram no anúncio. E dessas 300 pessoas que clicaram no anúncio, 6 pessoas efetuaram a compra. Então, com a primeira divulgação, o total de pessoas que compraram foram 15 pessoas ao total. Somando, né? 9 mais 6 compradores vai dar 15 compradores ao todo. Tudo bem até aí, né? Primeira divulgação deu 15 compradores. Agora vamos para a segunda divulgação? Olha o que ele diz. O responsável pelo produto decidiu, então, investir mais R$300 em cada uma das redes sociais para a divulgação desse anúncio. Estou lendo aqui, ó. Aqui, ó, para a divulgação desse anúncio, mais R$300. E o aumento é proporcional. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que tudo vai triplicar na primeira situação. Como assim, professor? Tudo vai triplicar. Porque na primeira situação ele não investiu 100 reais. Beleza, ele investiu 100. Show de bola. 3.000 pessoas visualizaram. Agora, ó, o aumento proporcional esperado na quantidade de clientes que compraram o produto. Ou seja, R$300 em cada uma das redes sociais e o aumento proporcional. Proporcional, vai aumentar na mesma medida. Então, eu vou triplicar. Então, o que é que vai acontecer? Em vez de ser 3.000 pessoas que vão visualizar, vão ser 9.000. Porque vai ser 3 vezes. Isso para a primeira situação, ok? Muito bem, então vai ser tudo o triplo nesse primeiro caso. Então, na primeira situação, quando ele investiu R$100, o que é que foi que aconteceu? Ele teve 9 compradores. Então, nessa outra situação que ele vai investir o triplo, então vai triplicar a quantidade de compradores. Em vez de ser 9, vai multiplicar por 3, vai dar 27 compradores. E no segundo caso, que ele já investiu R$200. R$200 ele teve 6 compradores.
Show de bola. 6 compradores. Então, se fosse R$ 100, ele teria 3, porque não é proporcional. Se foi 200, ele teve 6, R$ 100 ele teria 3. Como ele vai investir 300, ele vai ter 3, 6, 9 vendas, né? 9 compradores. Então, vai subir de 6 para 9 compradores. E agora o total de compradores vai ser 27 mais 9. Quanto é 27 mais 9? Em qualquer lugar do mundo, 36. 36. Então vamos ver quanto é esse aumento? Vamos ver se a gente já consegue ter uma ideia. É 36, antes era 15. Então vamos analisar esses números. Na primeira compra, 15 compradores. Para a segunda compra, aumentou para 36. Aumentou menos de 60%? Não. Por que não foi menos de 60%? Porque se 15% era o total que ele tinha e ele foi para 36, ele mais do que dobrou. Ou seja, mais do que aumentou 100%. Porque se tivesse aumentado 100%, eu teria vendido 30%. Mas não aumentou 100%. Aumentou mais do que 100%. Porque de 15 foi para 36, excedeu 30%. Então, eu já descarto a primeira, que é não satisfatório, e já descarto a segunda, que é regular. Agora eu tenho que ver se ele está no bom, muito bom ou excelente. Ele não vai estar no excelente. Por que ele não vai estar no excelente? Porque 200% seria 45%, porque 15 é 100%. Show de bola. Aumentou 100%, então foi para 30%. Aumentou 100%. Se tivesse aumentado 200%, ia para 45%. Então, nada feito. Eu excluo o excelente. Então eu fiquei agora com o bom e o muito bom. E os dois meio que estão divididos aqui pelo 150%. Então vamos descobrir o que é um aumento de 150%. É aumentar o valor cheio mais a metade. Como assim? Qual é o valor cheio? 15. 15 era o meu 100%. Se eu aumento 100%, eu vou para 30%. Mas foi mais do que 100%. Vamos ver se foi 150%? Quanto é 50% de 15? É metade. Metade de 15 é 7,5. Show de bola. 30 mais 7,5, 37,5. 37,5 está acima de 36. Concordam comigo? 37,5 está acima de 36. Então não é acima de 150%. Não é nem 150% nem acima. É abaixo de 150%. Então foi um aumento bom. Porque ele é maior do que 100% e ele é menor do que 150%. Não é isso? Que 150% seria 37,5. Então, e deu 36. Então é isso. Vamos conferir no gabarito, ver se tá tudo certo aí. Mais uma vez aqui vindo no nosso brother, né, no site da internet, também teria isso, gente, obviamente, como um gabarito de uma questão do Enem. Pode pesquisar à vontade. Gabarito, opção, letra C de casa, como nós conseguimos obter, tá certo, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado, tenha ajudado vocês a entender a questão. Explico bem passo a passo para aí todo mundo conseguir acompanhar. Lembrando que lá no Enem a gente tem que ter uma velocidade um pouquinho maior, então para isso a gente precisa praticar, tá bom? Isso aqui é o passo a passo do passo a passo para ajudar vocês. Qualquer dúvida, colocar aí nos comentários. E é isso.